Sabe aquele projeto que você prometeu que ia fazer desde o ano passado e ainda não começou? Você prometeu que ia criar um portfólio para apresentar os seus serviços ou que ia começar a gravar vídeos para as redes sociais para que as pessoas te conhecessem mais, para que mais pessoas quisessem consultar contigo? Você é um médico, você é um dentista, ou mais pessoas conhecerem o seu serviço para que você possa atender mais empresas e você ainda não começou? Você provavelmente agora está se sentindo culpado, você provavelmente agora está dizendo que você está se sabotando, você provavelmente agora está colocando toda a culpa na sua disciplina, toda a culpa na sua produtividade, toda a culpa no seu planejamento, toda a culpa normais culpas que a gente coloca em nós mesmos. E hoje eu quero te ajudar a responder uma pergunta, que é a pergunta principal sobre a nossa produtividade. Por que nós procrastinamos? O que faz, de fato, quais são os fatores que te fazem empurrar com a barriga os projetos que você sabe que precisa fazer e não faz? Por que que muitas pessoas, quando a gente entrega alguns trabalhos para outras pessoas, elas nos entregam na hora combinada, no momento combinado e do jeito que a gente pediu, e tem outras pessoas que não importa. Não importa se a gente entrega com um mês de antecedência, com 2 meses de antecedência, com uma semana de antecedência, essas pessoas não entregam no prazo. Por que que existem algumas pessoas que, de fato, procrastinam menos do que outras, ou pelo menos procrastinam em projetos menos importantes, né? E como a gente pode utilizar, na verdade, a ciência comportamental para que nós procrastinemos menos nas tarefas de fato importantes. Então, se você se reconheceu na introdução desse vídeo e fez sentido para você a parte do ter projetos inacabados ou ter projetos que você nem começou, que realmente podem fazer a diferença para sua vida, fica aqui, porque eu tenho certeza que hoje eu vou te ajudar muito a parar de procrastinar as tarefas importantes, ou pelo menos entender por que você procrastina, e basicamente existem 3 motivos principais para isso. Se vocês perceberem, deixa eu só pegar agora sim, o meu microfone está no lugar certo. Se vocês perceberem, tá, o meu cachorro aqui, o Seninha, ele tá se abancando aqui, mas ele também parou pra ouvir porque ele procrastina bastante. Então, ele não come na hora que eu peço, ou na hora que a gente coloca comida, ele não vai dormir na hora que a gente vai dormir, ele toma água na hora que ele quer tomar água, então ele faz as coisas no horário dele. E se você não quer ser como o Seninha e fazer as coisas quando bem entender, sem disciplina e sem produtividade nenhuma, eu vou te explicar agora quais são esses 3 motivos. O primeiro desses motivos, e talvez seja o principal deles, tá? Eu sempre vou bater nessa tecla porque eu sei que existe um glamour que a gente tem com relação à disciplina hoje em dia. As pessoas hoje em dia, elas glamourizaram a frase: quando faltar motivação, coloque disciplina. Ou a disciplina vai te acompanhar para sempre, a motivação acaba. Deixa eu só te contar o que é de verdade com relação a isso na ciência. A motivação é a coisa mais importante que você pode ter na sua vida. Ponto. Você nunca vai sair do lugar sem motivação. Motivação não é entusiasmo, motivação não é soltar fogos de artifício, motivação não é alegria, motivação não é sentir feliz por fazer alguma coisa. Motivação é basicamente ter um motivo para agir. Pedro, como isso se encaixa quando a gente fala de procrastinação? Simples. O primeiro motivo é a motivação, por quê? Se você não encontrar realmente um motivo ou um sentido para fazer uma tarefa, se não for importante para você, você não vai fazer. O que eu quero dizer com isso é que a gente vem glamourizando tanto a questão da disciplina e a gente esquece que encontrar motivos para fazer as coisas que a gente faz é a coisa mais importante, o fator mais relevante para tudo que a gente for fazer de importante para nossa vida. Então você se pergunta, por que que quando eu entrego um projeto para um colaborador meu e ele procrastina, por que que ele procrastina? Você explicou de fato por que que... E eu não tô tirando a responsabilidade dele, tá? Não entenda isso. Mas você explicou de fato por que que esse projeto é importante? O que que ele pode fazer para a carreira dele? Meus colaboradores procrastinam muito. Tá, tudo bem, tem uma grande responsabilidade deles. É claro que cada um tem sua responsabilidade, mas você explicou qual é a importância do trabalho deles? Você explicou de fato para onde a empresa está indo? Ou qual a importância do papel de cada um numa estrutura geral da empresa? A grande questão é, a gente sempre vai procrastinar coisas que não são importantes. Eu tô só cuidando pro meu microfone não sair, porque eu tenho uma mania bem grande de deixar ele virado para baixo para não pegar minha voz direito. Mas a gente precisa entender, acima de tudo, que nós vamos procrastinar sempre coisas que não fazem sentido pra gente.
Então, se você vem procrastinando um projeto que você prometeu que ia fazer, eu te faço o seguinte questionamento: ele é importante pra ti mesmo? Ou você só prometeu que vai fazer porque é legal? Sabe por que as pessoas começam a ler e param? Porque as pessoas começam a ler porque acham legal. E legal não é motivo. Legal é um motivo muito fraco. Porque hoje elas acham legal, amanhã talvez elas não achem. As pessoas querem começar a ler porque os amigos dizem que vai ajudar, mas os amigos dizem não quer dizer que elas entendem que vai fazer diferença. Se as pessoas não entenderem pra elas, se você não entender pra você qual é o real papel de uma tarefa, de um compromisso, de algo que você precisa fazer e vem empurrando com a barriga, você não vai fazer. Às vezes também a gente precisa entender que nós temos prioridades na nossa vida. E aí a gente sempre precisa colocar essas prioridades num papel muito claro. Ah, eu não tenho tempo pra treinar. Eu procrastino o treino. Não. Treino não é uma prioridade pra ti. Você não vê importância naquilo. Ou pelo menos não comparado às outras coisas da sua vida. Ah, mas eu não leio porque eu não tenho tempo. Não, você não lê porque ler não é uma prioridade pra ti. Porque você, se fosse uma prioridade, você arrumaria tempo. Você deixaria de fazer outras coisas pra conseguir ler. Ah, mas eu não tenho tempo pra fazer esse portfólio que eu falei no início do meu vídeo pra apresentar o meu trabalho. Não, você tem tempo. Isso não é uma prioridade pra ti, porque você julga que tem coisas mais importantes. E aqui sem julgamento de valores, tá? Talvez até tenha coisas mais importantes pra você. O que eu tô dizendo é que sem a motivação, sem ver sentido naquilo, sem colocar alguma coisa como prioridade na sua vida, você vai procrastinar. Você não procrastina porque você é indisciplinado, você procrastina porque você não tem motivação pra fazer aquilo. E motivação, de novo, é a coisa mais importante que a gente tem. Eu sei que é bonito, eu sei que é filosófico, eu sei que muitas vezes vocês têm quadro na parede, atrás da parede de vocês, dizendo que disciplina importa mais do que motivação. Os reels mais famosos sobre disciplina lá no Instagram, os shorts aqui no YouTube, os vídeos aqui no YouTube, sempre falam sobre isso, porque isso motiva. Olha eu caindo num problema de linguagem aqui, porque isso traz uma alegria, porque isso traz um senso de disciplina, um senso de responsabilidade, um senso de resiliência. Mas, gente, a motivação importa mais do que a disciplina. Sem motivação você não levanta da cama. E motivação não é alegria, motivação não é entusiasmo, motivação não é soltar fogos de artifício antes de mandar um e-mail. É só saber por que você faz aquilo. Então, o primeiro passo é sempre entender por que você está fazendo o que você faz. Ou melhor, por que você está procrastinando aquilo que você procrastina. Qual é a motivação que você tem para fazer aquilo? Qual é o papel que isso vai desempenhar na sua vida? Qual é o papel, onde fazer essa tarefa vai te levar? Se você consegue responder isso e mesmo assim procrastina, talvez o passo número 2 explique isso. E o passo número 2, o motivo número 2, o fator número 2 pelo qual a gente procrastina, explica o seguinte: a gente procrastina tarefas que são difíceis demais. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você precisa fazer um TCC do trabalho, tá? Fazer um TCC do trabalho, não, fazer um TCC da faculdade, ou, enfim, de um MBA, de uma pós-graduação, e você não sabe nem por onde começar. Porque essa montanha TCC, ela é grande demais. Então, sempre que a gente for encontrar algo que a gente não sabe nem por onde começar, a gente vai procrastinar. Eu preciso fazer inglês, tudo bem, mas fazer inglês, vocês entendem o quão difícil é? E aí, o fazer inglês, na verdade, ele vai entrar na terceira categoria, tá? Antecipei. Mas, quando a gente encontra uma tarefa que ela é difícil demais, a gente olha pra cima e vê uma montanha muito grande, eu quero correr uma maratona. Tá, tudo bem, mas o que é correr uma maratona? Você não vai conseguir correr uma maratona hoje. E aí vem a importância de quebrar um compromisso, quebrar uma tarefa, quebrar um objetivo em micro-objetivos que a gente consiga realizar hoje. Então, esse portfólio que você prometeu que ia fazer, hoje ele parece difícil demais porque você nunca fez um portfólio, você nem sabe explicar direito o que você pode entregar, você nunca parou para pensar nisso, e todas as vezes que você começa a querer fazer isso, você fala, tá, mas eu nunca fiz, vai ser muito difícil. E aí você procrastina, porque a montanha é grande demais. A grande questão é, como você pode quebrar isso em microtarefas? Na questão do portfólio, como você pode abrir um Google Docs, hoje ainda, escrever quais são os seus entregáveis, como você pode ajudar outras empresas a vender melhor, se você faz consultoria sobre vendas, como você pode atender melhor, ou o que um paciente vai desenvolver, ou vai melhorar, ou vai facilitar na vida dele se ele encontrar o seu serviço. Como você pode agregar a seus futuros clientes.
Escreve, sem compromisso. Esse pode ser o seu primeiro passo. Agora, você entende que abrir um Google Docs e escrever o que você pode contribuir na vida de um paciente, de um aluno, enfim, da pessoa para quem você quer oferecer o seu serviço é muito mais fácil do que fazer um portfólio inteiro? Porque você pegou um portfólio, quebrou em microtarefas e a primeira tarefa que você precisa fazer talvez seja criar esse do Google Docs. E aí amanhã você pode fazer o seguinte: abrir o Canva, pegar projetos que você gosta e pensar num layout. Aí você já vai ter o que vai dentro do layout e o próprio layout. E aí o terceiro dia, talvez você possa começar a unir esse layout, começar a desenhar com uma foto legal sua, com uma logo sua, caso você não tenha, você pode criar. E aí esses passos vão ganhando tração. Só que a fricção para começar talvez seja o que mais faz as pessoas procrastinarem, as pessoas motivadas, porque se não tiver motivação, pode não ter fricção que você não vai fazer de qualquer maneira. Mas se você tem motivação, a fricção para começar, ela precisa ser diminuída. E a única maneira de diminuir essa fricção é pegando uma grande montanha e quebrando em muros. Ou seja, transforma uma grande montanha em um muro, que você veja que talvez ele seja alto, mas você consegue pular esse muro. Porque isso não assusta. A gente sempre procrastina tarefas que são difíceis, que são muros muito grandes, que são montanhas muito grandes, que a gente não vê por onde começar. Então, se você quer fazer um TCC para sua faculdade, cara, se você coloca na sua agenda começar o TCC, a chance de você procrastinar é muito grande, cara. Talvez seja, em vez de começar o TCC, que é o objetivo macro, seja pesquisar 10 artigos científicos sobre a área, para ter realmente uma bibliografia maior, um amparo científico maior para aquilo que eu quero fazer. Isso é um bom começo. E tem uma magia que a gente esquece, que uma vez que a gente começa a fazer alguma coisa, a chance da gente procrastinar no segundo ou terceiro dia é muito menor, porque a gente já sabe o que fazer. Quando a gente tem motivação e sabe o que fazer, a chance de procrastinar é muito pequena. Só que se você tem motivação e não sabe o que fazer, você procrastina porque a montanha é muito grande. Se você sabe o que fazer e não tem motivação, você procrastina porque não faz sentido. Se for fácil e você não tiver motivação, você vai procrastinar. Se você tem motivação e for difícil, você vai procrastinar também porque você não sabe o que fazer. Na verdade, deixa eu corrigir. Pode ser difícil, desde que seja claro. E aí eu entro no terceiro aspecto que eu quero falar no vídeo de hoje. O terceiro aspecto, basicamente, é a gente precisa deixar o mais simples possível. E simples não quer dizer fácil, mas o mais entendível possível. O que eu quero dizer com isso? Eu falei que eu adiantei, né? Quando eu falo quero fazer inglês é muito amplo. Onde eu quero fazer inglês? Que horas eu quero fazer inglês? Com quem que eu vou marcar? Quanto eu quero pagar? Tudo isso são respostas que a gente precisa ter que simplificam o ato. Vocês entendem que quantas vezes, aí eu faço um desafio pra vocês, quantas vezes vocês já colocaram na agenda de vocês que vocês iam fazer algo do tipo, ver o meu inglês, ou marcar de fazer inglês? O que é marcar de fazer inglês pra ti, cara pálida? Vocês entendem que muito da nossa procrastinação, quando a gente tem motivação e a tarefa não é tão difícil, e você ainda segue procrastinando, é porque a tarefa é confusa. E confusa é porque você não deixou claro o suficiente o que é aquilo. Marcar de fazer aula de tênis, tudo bem, mas o que é marcar de fazer aula de tênis? Onde você quer fazer tênis? Qual é o horário que você quer fazer tênis? Deixa isso sempre muito claro. Vocês entendem que a gente tem uma tendência muito grande de procrastinar quando a gente deixa as tarefas ambíguas, as tarefas confusas, as tarefas complexas, que não necessariamente são difíceis. Entenda, a segunda e a terceira categoria, elas são parecidas, mas são diferentes. A primeira é, nós procrastinamos quando é muito difícil. A primeira não. A segunda é, nós procrastinamos quando são muito difíceis as tarefas. A terceira é, nós procrastinamos quando essas tarefas são complexas e difíceis de entender. Percebem? Então, vamos lá. Fazer um portfólio para o teu trabalho, você nunca fez, talvez seja complexo de fazer. É difícil de entender o que é fazer um portfólio. Então, agora, sempre que você for planejar uma meta muito grande, eu quero que vocês entendam, que você entenda, porque eu tô falando diretamente com você, que você entenda esses 3 passos. O primeiro, qual é o motivo pelo qual você quer fazer isso? Qual é a importância? E você precisa saber a importância. Desculpa, se não é importante pra ti, você vai procrastinar. Segundo,
Como você pode quebrar essa tarefa, esse objetivo grande, em micro-objetivos? Você não vai fazer o TCC hoje, você vai iniciar o TCC hoje, e iniciar o TCC hoje significa pesquisar 10 artigos. E terceiro, deixa muito claro, cara, para de deixar confuso as coisas. Todas as vezes que a gente fala, eu vou ligar para 10 clientes hoje, quais são esses 10 clientes? Como você pode deixar mais claro quais são esses 10 clientes? Sempre que a gente fala que vai fazer alguma coisa e a gente olha na agenda e vê que isso é complexo, que a gente não sabe de fato o que a gente quis dizer no dia que a gente marcou esse compromisso, a gente procrastina, porque é ambíguo. Você precisa saber por onde começar, você precisa saber de fato por onde você vai iniciar aquele projeto, para que a barreira de entrada diminua. Procrastinação nada mais é do que diminuir a barreira de entrada, fricção para começar alguma coisa. E aí existem milhares de técnicas que falam sobre isso. Regra dos 2 minutos, Pomodoro, enfim, existe um monte de coisa que as pessoas criaram basicamente para responder essas 3 perguntas que eu trouxe para vocês. Primeiro, qual é a importância disso? Segundo, como você pode quebrar em tarefas menores? Terceiro, como você pode deixar isso muito claro? Se você souber responder essas 3 coisas, eu tenho certeza que seus índices de procrastinação eles vão diminuir muito. Muito, muito, muito. E, cientificamente falando, talvez essas sejam as respostas mais claras pelas quais a gente procrastina. Tá? É óbvio que existem demais fatores pequenininhos, mas se você souber responder esses 3, eu tenho certeza que sua vida vai se tornar muito mais simples e você vai deixar de procrastinar. Pelo menos nas tarefas mais importantes, ou pelo menos nas tarefas que você tem motivação para fazer. Então, a partir de agora, e eu sempre vou bater nessa tecla, responda essas 3 perguntas. Primeiro, se você vem procrastinando algo, responda: por que isso é importante para mim e por que eu deveria fazer isso? Se você encontrar essa resposta, vamos lá. A segunda, como eu posso deixar essa tarefa mais simples e diminuir o tamanho da montanha, transformar uma montanha num muro? Terceiro, como eu posso deixar isso muito claro na minha agenda? Como eu posso deixar isso? Nunca mais coloque na sua agenda começar o TCC. Esse é um erro que eu sempre me cobro quando eu cometo. Começar o TCC não é começar o TCC, é ambíguo, é incerto, pode significar milhares de coisas diferentes. Começar o TCC significa pesquisar os 10 artigos. Começar o seu portfólio significa abrir o teu Google Docs e explicar com as suas palavras o que você pode entregar para os seus clientes. Isso é começar alguma coisa, isso é uma tarefa clara. Agora, começar o portfólio, começar o TCC, começar o relatório, começar enfim, imaginar a sua empresa, sabe? Tudo que envolve começar alguma coisa é incerto, não é começar. O que é o começar? Na agenda vai explicado exatamente o que é começar alguma coisa, porque se tornou claro. Só que entende que isso é um passo depois da motivação. Pode ser fácil, pode ser claro, e você não faz porque não é importante para ti. Perfeito? E se você quiser ajuda para encontrar qual é a área da sua vida de fato que precisa de mais atenção hoje, a procrastinação com certeza está na nossa pergunta 4, né, dentro da nossa metodologia do Instinto à Consciência, que são 4 perguntas. Quem eu sou, onde estou, onde quero ir e como faço para chegar lá. A procrastinação normalmente está na parte da execução, que é justamente essa quarta pergunta, né, que é como faço para chegar em algum lugar. Mas talvez a procrastinação não seja o seu principal problema. E aí eu quero te ajudar a identificar de maneira gratuita no nosso diagnóstico, com base em 12 perguntas, 3 para cada uma dessas áreas da vida, qual é o seu principal gargalo hoje? Qual a sua principal dificuldade hoje? E esse link para esse diagnóstico gratuito, que leva 5 a 10 minutos, está aqui na descrição, e eu te convido de fato a fazer esse diagnóstico, porque a resposta que vai aparecer ali talvez seja a clareza que você tanto busca, ou o fim dessa angústia que você tanto busca para começar e dar o pontapé inicial para mudar a sua vida, e aí eu vou estar aqui com você para te ajudar nesses próximos passos, tá bom? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, e se fez, curta, compartilhe e mande para as pessoas que vão se beneficiar desse tipo de conteúdo e precisam parar de procrastinar. Até a próxima.